Bom dia, queridos e queridas. Bem-vindos a mais um Gotas da Palavra. Hoje vamos falar sobre o poder transformador do Espírito Santo. E desde logo, sem mais delongas, vamos à nossa Bíblia, à nossa Gota da Palavra, em Ezequiel 36, 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Vejam, o Espírito Santo, ele é um agente restaurador. Ele não é uma força impessoal, ele não é uma pomba, ele não é uma labareda de fogo, ele é uma pessoa divina que habita dentro de nós, que caminha conosco. Ele tem as suas funções, e dentre essas funções estão nos regenerar, nos capacitar, nos santificar. Quando Jesus estava falando com seus apóstolos, ele falou: Eu tenho que subir ao Pai para que o Consolador desça. E por que isso? Porque Deus Filho, Jesus Cristo, estava entre nós, mas ele estava como um homem. Ele estava presente para Maria, para os apóstolos, para algumas pessoas. Ele não usava o seu dom da onipresença. Então ele entendia, e é real, que ele deveria subir aos céus e sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para que o Consolador, o Espírito Santo, viesse para habitar dentro de todos nós que recebemos Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador, nosso Mestre. Então, essa questão é muito importante. Por isso, esse ser pessoal divino está em nós, caminhando conosco, nos regenerando, nos capacitando, nos santificando. Ah, Lembra da questão do coração de pedra, que nós conversamos um pouco no último episódio do Gotas da Palavra? Eu falei rapidamente, fiz alguma piada na questão do corpo e o coração de pedra, né, que não era uma pedra aqui dentro, era figura de linguagem. Então, por quê? O que é esse coração de pedra? O que é essa regeneração do espírito? Diz um coração de pedra porque ele está enrijecido, ele não tem sentimentos, ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele é voltado aos prazeres da carne, ele é o puro pecado, ele é rígido. Então, quando o Espírito Santo nos regenera, ele traz para nós um coração de carne. E esse coração de carne é o coração sensível a Deus, aos estatutos de Deus, às ordenanças de Deus, ao caráter de Deus. E sem ele, sem essa regeneração e sem a presença do Espírito Santo em nós, nós somos mortos. Se nós, de novo, lá em Adão, né? Sempre Adão. Desde Adão, todos nós que nascemos, nascemos mortos. Nós nascemos como se fosse um zumbi, porque nós não temos, o nosso espírito é morto, nosso coração é de pedra. Então é isso, a gente aceita Jesus, nós nascemos de novo, tudo que ficou para trás ficou, foi jogado no abismo, no mar do esquecimento, no hebraico é no abismo, porque no fundo desse abismo há tanta pressão que nada se mantém, ou seja, tudo acaba, mas enfim, são figuras de linguagem que no meio dá no mesmo, né? Que todos os nossos pecados foram lavados e não só os passados, os que a gente venha talvez a cometer, porque somos falhos, todos somos falhos, e foram lavados no sangue de Jesus. E por que dito tudo isso? Porque o Espírito Santo então nos regenera. E aí somos novos, somos seres novos, renascidos em Cristo. E com esse renascimento, o Espírito Santo mora em nós, faz morada em nós. E não somos mais mortos espiritualmente, né?
Isso é muito importante. E às vezes parece repetitivo, mas são ordenanças e são estatutos divinos que nós devemos todos os dias levantar e agradecer a Deus, orando para Jesus, pedindo a presença do Espírito Santo, para que nós tenhamos essa consciência e essa força de caminhar dentro dos estatutos divinos, para que não pequemos, para que andemos mais próximos a Cristo, parecidos com Cristo. Então, a capacitação. O que é a capacitação do Espírito Santo? Ele habitando em nós, né? Como já foi dito. Ele nos capacita o quê? Ele nos capacita a obedecer as ordenanças e os estatutos divinos. Ele nos capacita a sermos santos. Vamos lá. Sempre bom frisar que sermos santos é a santificação. É porque a nossa alma, nosso espírito, ele já é santo, ele quer coisa de Deus, ele é nosso contato direto com Deus, nós somos espírito. Mas nossa alma, nosso pensamento, nossas vontades, essa questão tem que ser santificada. Nós precisamos vigiar e orar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque senão nós vamos pecar. Né? O ser humano é mau por si só. Nós nascemos maus. Né? A nossa natureza por si só é má, porque, de novo, nascemos com a herança de Adão, de coração de pedra e espírito morto. Então, essa capacitação nos leva a caminhar dentro dos estatutos divinos, rejeitando o pecado. Vamos ler Atos dos Apóstolos 1:8. Ele fala a respeito disso. Veja, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, vejam, isso são palavras de Jesus. O poder do Espírito Santo desce sobre nós e nos capacita para sermos santos. Então, essa capacitação já nos remete à próxima função do Espírito Santo, que é a própria santificação. Ela nos santifica de que forma? Né? Ela vai ser repetitivo, mas é a função do Espírito Santo. E nós temos que ver que cada um, a regeneração, a capacitação e a santificação, elas têm gotas de vieses específicos. Por exemplo, a regeneração faz com que nos transforma o coração, né? Transforma o espírito, transforma o caminho. A capacitação nos torna fortes, a capacitação enche-nos do espírito, nos empodera para a santificação. A regeneração é para a santificação. E a função santificação? A função santificação traz para nós uma mudança real. Cientes que temos que andar dentro das ordenanças e dos estatutos divinos, alimentando o Espírito Santo, caminhando com ele presente em nossas vidas, nós fazendo cumprir os estatutos e as ordenanças, há então uma mudança real. Você sente em sua vida, você sente na sua família, você sente no seu trabalho, você sente nos seus caminhos, você sente nas suas finanças, meu irmão, minha irmã. Querido e querida, você sente em todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo, ele faz milagres não só em outros planos celestes, mas na terra, aqui, ele faz o que ninguém imagina. Depois posso dar meu testemunho, porque eu sou o testemunho vivo. Então, vamos ler Gálatas 5:22 e 23 a respeito dessa santificação do Espírito Santo. Gálatas 5:22 e 23.
Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vejam, meus irmãos, isso tudo são frutos do Espírito Santo. Vejam, alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, irmão. Querido e querida, domínio próprio. Vejam as doenças da mente hoje, as doenças da psique, como estão dominando a nossa geração, essa geração e o perigo das próximas. Vejam o que o Espírito Santo pode agir em nossas vidas. Nem vou guardar a Bíblia, vamos para Romanos 8:13. Vejam, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aleluia. Entendem isso? Porque tanto falam sobre seguir estatuto divino, seguir as ordenanças, força para isso, perceberam quão maravilhosos são os frutos do Espírito Santo em Gálatas 5, 22 e 23. E é por isso, meus queridos e minhas queridas, vamos trazer o Espírito Santo à nossa presença. Vem, Espírito Santo, nos enche, nos transforme. Nós somos vasos. Enche-nos, caminha conosco, nos dê discernimento, sabedoria, nos dê paciência. Faz com que atendamos às ordenanças de Deus pela glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. É isso, meus queridos, minhas queridas. Próximo Gotas da Palavra, eu vou trazer alguma história diferente, que a gente estava encadeando umas ideias bem legais, mas acho que agora ficou bem pontuado. E vamos trazer talvez ali alguma coisa sobre Davi ou profeta Elias. Fiquem na expectativa. Um beijo.